Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de SEO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos seus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa terceira teleaula da disciplina de comportamento organizacional. Eu sou a professora Mônica Maria Silva, para quem ainda não me conhece, eu sou graduada em Administração e Psicologia e tenho mestrado também em Psicologia. E estou aqui nesse terceiro encontro da disciplina de comportamento organizacional para a gente trabalhar uma temática muito interessante que são as relações interpessoais. Então, dentro das organizações, em todos os grupos que a gente pertence, em todas as nossas relações, nós estamos nos relacionando com outras pessoas. Então, é muito importante para você aí que atua na área de gestão, poder estudar, compreender, entender melhor o que envolve essas relações interpessoais dentro do contexto organizacional, dentro do contexto de trabalho. Então, convido você ao quadro para que a gente possa passar aqui rapidamente pelo nosso resumo, o resumo aqui dessa unidade. Aqui nós vamos discutir sobre os relacionamentos interpessoais que impactam na construção das relações produtivas, na dinâmica e funcionamento de grupos e equipes de trabalho para que sejam eficazes. Então, perceba, aluno, que estudar acerca da relação humana é extremamente importante para quem atua na área de gestão, justamente porque dentro do ambiente organizacional o que se busca é maior produtividade, eficácia dos processos, e isso pode acontecer quando a organização investe, por exemplo, em recursos físicos, em tecnologia, E tecnologia não é só tecnologia de equipamentos, mas também a tecnologia, ela diz respeito aos modelos de gestão que a organização adota.
Mas para que tudo isso funcione, né, e gere essa produtividade, essa eficácia pretendida, a relação, né, as pessoas precisam também funcionar, né, de uma maneira adequada e de uma maneira eficaz. E nós sabemos que o relacionamento humano ele é muito complexo. Ele não é simples, não é como você programar uma máquina e colocar lá para ela, né, desempenhar a função a qual ela foi programada. Então, o comportamento humano, ele é muito complexo. Então, como que a gente pode aí pensar em interferir, né, ou direcionar, né, o que acontece dentro das organizações nas relações humanas, para que isso cause esse efeito de melhor produtividade, de melhor eficácia e também de melhor bem-estar para as pessoas dentro do ambiente organizacional. Né? Então, dentro desse ambiente, é muito importante que a gente possa pensar ali na gestão, né, em como que a gente vai lidar com isso. E vários pesquisadores de diferentes áreas, tanto da psicologia, da administração, da sociologia, têm se debruçado para entender esse contexto organizacional e o relacionamento humano dentro desse contexto. Então, voltando ali ao quadro, passando já com você aqui, para contextualizar esse nosso encontro. Quais as competências, né, que são necessárias ao relacionamento interpessoal? Então, veja que a gente consegue aqui levantar algumas questões acerca disso, que nós vamos, então, trabalhando também ao longo dessa unidade 3. Então, quais seriam essas competências, né, necessárias ao relacionamento interpessoal, para que essa relação dentro do contexto organizacional, ela seja produtiva, ela seja eficaz, ela gere, né, um ambiente, tenha como efeito um ambiente aí, um ambiente saudável, né, um ambiente propício para que as pessoas continuem trabalhando, continuem motivadas ao trabalho. Será que há diferença entre grupos e equipes? Porque, assim, o relacionamento interpessoal, né, então o nome já diz, interpessoal, entre as pessoas, então tem que ter mais de uma pessoa. E sempre que eu tenho mais de uma pessoa, eu já tenho ali um grupo, né? E tem diferença entre grupo e equipe? Porque o relacionamento interpessoal se dá dentro dos grupos, né? Será que tem diferença? A gente também vai estudar acerca disso. E qual que é esse conceito, né? Então, nós vamos estudando aí o conceito de grupo e de equipe e qual que é a lógica, né, que define cada um desses conceitos. E como lidar, né, com os conflitos dentro das organizações? Porque o conflito ele vai existir. Se a gente tem pessoas trabalhando junto, se a gente tem, né, ali um grupo de pessoas, possivelmente a gente vai ter ideias diferentes, opiniões diferentes e o conflito ele vai surgir consequentemente, né? Naturalmente o conflito surge. Então, como que a gente pode lidar com as situações de conflito para também gerar maior produtividade e maior eficácia? Então, é isso que a gente vai aqui trabalhar nessa unidade 3. Desenvolvimento interpessoal. Vamos falar a respeito do desenvolvimento interpessoal. Então, esse desenvolvimento interpessoal, né, a gente está falando aqui de entre as pessoas. Vamos entender um pouco melhor do que se trata, né, essa questão dentro das organizações. Então, vamos lá no quadro. Bom, o desenvolvimento interpessoal é a parte essencial das discussões sobre comportamento organizacional. Tá? Então, comportamento organizacional. O que é o comportamento organizacional? Ele é um campo de estudo, né, que visa estudar as relações humanas dentro das organizações e como, então, o comportamento dessa organização externamente, né, com esses atores externos como clientes, fornecedores, né, eles também são influenciados pelos indivíduos e pelos grupos que fazem parte dessa organização. Então, o estudo do comportamento organizacional, ele também envolve o desenvolvimento interpessoal. E esse desenvolvimento das relações interpessoais, então, que nós vamos abordar aqui, ele é especificamente, aqui a gente vai tratar dele dentro de um contexto muito específico, que é a organização, que são as organizações. Então, voltando ali no quadro. E é muito importante que você tenha em mente isso, né? Sempre me remetendo a esse contexto. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando das relações humanas, e as relações humanas, elas não se restringem somente ao contexto organizacional.
Dentro do contexto organizacional, nós temos objetivos muito específicos, que é produtividade, que é eficácia. Isso não quer dizer que nas outras áreas das nossas vidas, isso também acontece. Então, o que a gente vai tratar aqui, o que nós estamos tratando aqui nessa unidade 3, é dentro desse contexto organizacional. Então, o homem, o sujeito, ele não se reduz a esse contexto. Tá? Então, essa é uma parte essencial do desenvolvimento interpessoal, porque a gente pode pensar, desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento pessoal, então é algo que vai para além do trabalhador, que diz a respeito do seu ser. Mas o trabalhador, ele não é só trabalhador, Esse ser dele é muito mais do que isso. Então aqui a gente está falando desse contexto específico, que diz respeito, então, às relações humanas e trata do processo de desenvolvimento de habilidades e competências que possibilitam o relacionamento saudável. Então, que habilidades, o desenvolvimento de que habilidades, de que competências, de que relacionamento saudável, O relacionamento saudável dentro da organização, para gerar o quê? Produtividade, que seja saudável, que seja produtivo entre as pessoas, considerando o contexto em que estão inseridas. Então, considerando esse contexto da organização. Então, quais são as competências, as habilidades que eu tenho que desenvolver para me relacionar de forma saudável e gerar produtividade dentro do contexto organizacional. Tá? Então, quais são essas competências, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que isso é específico aqui para esse contexto organizacional. Então, vamos voltar ali no quadro para que a gente possa compreender um pouco mais esse conceito de competência. Então, também o estudo das organizações, o estudo das relações humanas dentro das organizações levou ao desenvolvimento de um conceito que é a competência. Você talvez já tenha ouvido falar, ele está aí circunscrito dentro desse contexto das organizações, e a competência ela é a reunião de 3 elementos, tá? Que formam aí uma sigla que é o CHA, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, dentro do contexto organizacional, para gerar produtividade, eu preciso ter conhecimento, então o sujeito ele precisa ter conhecimento, ele precisa saber. Então, o saber envolve aprender a aprender. Então, não é um saber absoluto, não é um saber completo e pronto, mas também envolve o constante aprendizado. Então, aprender com os erros, aprender sempre. E aumentar essa percepção que ele tem sobre aquilo que ele faz, que é o seu conhecimento. Tá? A habilidade de saber fazer, porque não basta eu ter o conhecimento, mas eu tenho que saber como aplicar esse conhecimento. Então, a habilidade de saber fazer é aplicar o conhecimento, é utilizar esses conhecimentos para resolver problemas, e às vezes problemas complexos, Então, misturar conhecimentos diferentes, para poder resolver problemas diferentes. E isso gera inovação, também produz criatividade, estimula a criatividade. E além do conhecimento e da habilidade, também existe um outro elemento aqui muito importante, que é a atitude, é querer fazer, alcançar metas, agregar valor, obter competência, empreender. Tá? Então, as competências, elas podem ser entendidas dentro do contexto organizacional, dentro desse conceito. Então, é uma somatória de conhecimento, habilidade e atitude. Então, não basta eu ter conhecimento, eu preciso saber aplicar esse conhecimento e, além de saber aplicar, eu preciso querer, eu preciso ter atitude. Tá? Então, esses 3 elementos são muito importantes. E se a gente está falando do desenvolvimento interpessoal, a gente poderia pensar quais são, então, as competências que seriam importantes, o sujeito desenvolver para que ele possa, então, ter um bom relacionamento, criar relações produtivas e saudáveis dentro do contexto organizacional. Então, vamos voltar lá no quadro. Então, ele precisa desenvolver competência interpessoal. E a Moscovici, que é uma autora muito importante dentro dessa área do comportamento organizacional e das relações humanas dentro das organizações, ela vai dizer que a competência interpessoal, ela refere-se à habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais. Então, lidar de uma forma eficaz com essas relações entre as pessoas que acontecem dentro da organização.
de lidar com outras pessoas, né, de uma forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação. Então, veja, muitas vezes a gente tem necessidades que são justificadas, né, que são válidas, mas que nem sempre a gente vai conseguir atender essas necessidades dentro do contexto organizacional. Então, por isso, né, que é adequada a situação. Então, essa competência interpessoal é eu saber lidar com as questões que acontecem naquele momento, no aqui e agora, e de acordo com aquela situação. Porque eu posso estar indo trabalhar em um dia preocupado, né, com situações de fora da empresa, nervoso, com problemas que são de fora. Não é que eu vou deixar esses problemas fora, né? Acho que ninguém consegue fazer isso, colocar lá numa caixinha. Mas é saber que não vai ser ali que eu vou resolver, que aquilo não diz respeito àquela situação específica que está acontecendo dentro da organização, que eu vou ter que resolver isso de um outro jeito e não ali, né? Então, isso é adequado à situação. Então, ali no quadro, o Daniel Goleman, ele desenvolveu um conceito, né, ele é um jornalista, psicólogo americano, ele desenvolveu um conceito de inteligência emocional, que ele chamou da capacidade de identificar os nossos sentimentos e o dos outros, né, e dar um destino a esses sentimentos de uma forma adequada, né, dentro do contexto. E ele vai falar de algumas competências, né, que são importantes, de 5 competências básicas que são pessoais, né, e também são sociais, e que essas competências são transversais. Então, quais são essas competências? Ele vai falar da competência pessoal e ele fala de uma autopercepção. O que é autopercepção? Eu percebi o que está acontecendo comigo, né? A autopercepção, e a motivação, né? Autopercepção, automotivação. E as competências sociais, que é a empatia e a aptidão social. Então, veja que as competências pessoais, elas dizem respeito àquilo que está acontecendo, a autorregulação, né, que está ali embaixo. Elas dizem respeito a tudo isso que o sujeito pode ali perceber no contexto do que está acontecendo com ele e dar um destino adequado para isso, né? Os sentimentos, né? E as competências, então, sociais, é como que, então, ele vai lidar também com as outras pessoas, né, dentro daquele contexto, tá? Então, são competências, né, importantes aí, identificadas dentro do contexto organizacional. Grupo. Vamos falar a respeito de grupo, né? Então, o ser humano é um ser gregário. A gente não consegue viver isoladamente, né? A gente não consegue nem sobreviver. Uma criança, quando ela nasce, se ela não for cuidada, né? A gente nasce muito desamparado e muito imaturo. Se ela não for cuidada, ela não consegue sobreviver. E não é só o cuidado físico, né? Não é só esse cuidado, por exemplo, físico da alimentação, né? Da higiene dela, cuidados médicos, mas também do afeto, né? Então, nós somos seres gregários, nós precisamos das outras pessoas, até mesmo para nos tornarmos humanos. E a gente está o tempo todo participando, né, de reunião com outras pessoas. A gente começa lá já, né, quando nós nascemos, dentro de uma família. E uma família é um grupo, né? Por mais que essa família seja uniparental e aquele sujeito seja o único filho, né, já são 2 pessoas, e 2 pessoas já é um grupo, né? Então, ele vai estar sempre sendo ali, pertencendo a um grupo. Os grupos, né, primários, depois a gente vai se relacionar com outras pessoas, né, ao longo da nossa vida, nós vamos ampliando, né, essa participação em outros grupos diferentes. E dentro das organizações isso não é diferente, porque nós vamos trabalhar com outras pessoas, né? A gente vai estar ali o tempo todo interagindo com outras pessoas. Então, ali no quadro, vamos entender esse conceito de grupo. Então, também, né, nós temos aí vários autores, vários estudiosos, pesquisadores que se debruçaram no entendimento do comportamento humano dentro dos grupos. Não só no grupo familiar, mas quando a gente pensa aqui no contexto organizacional, né, também vários pesquisadores, então, se debruçaram para entender como que as pessoas, quando estão dentro da organização, elas se comportam dentro dos grupos. E o grupo, então, a primeira coisa é definir o que é grupo, né?
O grupo é quando eu tenho duas ou mais pessoas que são psicologicamente conscientes umas das outras e que interagem para atingir uma meta comum. Então, esse psicologicamente consciente uma das outras é que assim, elas têm, né, essa percepção de que ela está ali interagindo com essa outra pessoa. Tá? Então, ela tem consciência disso. E que ela pertence, né, a esse grupo e que vai interagir para atingir uma meta comum. Então, é muito importante, por isso que está grifada, essa palavra interagem, tá? A interação. Então, a interação é que caracteriza um grupo. Por quê? Né? Eu posso, por exemplo, estar, né, num ambiente com outras pessoas, mas não necessariamente isso se caracteriza como um grupo, né? Eu pertenço àquele grupo. Por exemplo, eu posso ir no cinema, assistir um filme e estar ali com outras pessoas, né, que estão no mesmo ambiente, ou psicologicamente eu estou consciente de que existem essas outras pessoas ali, que também, né, tiveram ali o mesmo interesse, mas não tem uma interação, né? Eu não estou interagindo com as outras pessoas que estão assistindo o filme. Cada uma está lá, sentadinho na sua poltrona, assistindo. Diferente, por exemplo, pegando essa mesma situação, dos atores, né, que estão fazendo parte desse filme. Eles, né, estão interagindo. Então, eles formam um grupo de atores. Então, nesse sentido, né, voltando então ali no quadro, nós estamos aí, nós pertencemos a vários tipos de grupo, né? Nós temos lá, por exemplo, o grupo primário, né, o grupo primário, que é o grupo, por exemplo, da família, né, aquele grupo ao qual a gente primariamente está envolvido. Depois a gente vai ter os grupos secundários. Os grupos secundários podem ser os amigos, né, a escola, depois o trabalho, o lazer, né, que a gente se envolve ali com grupos também diferentes. E esses grupos podem ser tanto formais quanto informais, né? Então, eu tenho lá na escola, o grupo de trabalho na escola, eu tenho um grupo de trabalho no trabalho, mas eu tenho os grupos informais também, né, do lazer, dos amigos. Bom, e nesse estudo, né, do comportamento humano dentro dos grupos, nas organizações, foram identificadas algumas propriedades do grupo. Por que é importante a gente entender essas propriedades? Porque elas estão agindo a todo momento dentro do grupo. Então, para que a gente entenda a dinâmica do grupo, né, a gente precisa também compreender esses processos que acontecem dentro de um grupo. Então, voltando ali no quadro. Quais são as propriedades de um grupo? As propriedades de um grupo são os papéis, né? Então, dentro de um grupo, o sujeito ele vai acabar assumindo papéis e que podem ser papéis formais, por exemplo, no trabalho, né? A gente tem lá a nossa função dentro do trabalho, né? Sei lá, sou gerente, sou analista, né? Os papéis que eu vou estar realizando. Mas também tem os informais, né? Tem os papéis informais. As normas, então as normas do grupo são padrões de comportamento aceitável que indica o que deve ou não ser feito, né? E que, se não for feito, pode ser punido, se for feito adequadamente, pode ser recompensado, né? Então, ela organiza o grupo nesse sentido. O status, né, que é o nível ou posição da pessoa no grupo ou do próprio grupo. Então, diz respeito a essa percepção social. E a coesão, né? A coesão é o grau que os membros do grupo querem e se esforçam para permanecer unidos, né? Então, quanto que eles se esforçam para permanecer unidos? Então, a coesão também é algo importante, mas ela também pode ser prejudicial. Quando, né, para permanecer unido, por exemplo, né, as pessoas acabam assumindo normas, regras, né, que não levem a um relacionamento saudável ou então a maior produtividade. Desenvolvimento de grupo e equipe. Como que, né, dentro do contexto organizacional, os grupos e as equipes, elas podem se desenvolver. E esse desenvolvimento, né, dentro desse contexto, ele sempre está aí permeado pela busca e pelo esse objetivo de alcançar melhor resultado, melhor produtividade, né, e melhor satisfação no trabalho. Então, ali no quadro, a primeira coisa que a gente precisa aqui quando a gente fala de desenvolvimento de grupo e equipe é identificar que se tem nome diferente é porque tem alguma diferença, né? Então,
Então, se eu chamo de grupo e de equipe, é porque tem alguma diferença. Então, não é a mesma coisa. Um grupo e equipe não é a mesma coisa. Todas as equipes são grupos, mas nem todos os grupos são equipes. Então, a gente já começa aqui a entender que a equipe é um tipo especial de grupo, né? Então, ela não é a mesma coisa que o grupo, tá? Então, conceitualmente, né, a gente vai entender que toda equipe, ela é grupo, mas então ela é um grupo mais desenvolvido, né? É um grupo que teve aí um desenvolvimento e que é um tipo de grupo especial, tá? Se você já conhece o conceito de grupo, agora vamos entender esse conceito de equipe, né? Para que a gente possa identificar o que diferencia, né? Já que o grupo é quando eu tenho pessoas, né, que têm consciência uma das outras ali dentro daquele contexto e que interagem, né, para buscar o alcance de algum tipo de objetivo. Então, o que faz, né, um grupo ser transformado numa equipe? Vamos lá no quadro. Uma equipe é um sistema de relações complexas entre um conjunto de pessoas que interagem e compartilham responsabilidades para desempenhar tarefas com a finalidade de atingir objetivos mútuos. Então, veja, uma equipe é formada, né, por pessoas e essas pessoas estão ali, né, convivendo dentro de relações complexas. Então, a gente pode pensar que dentro das organizações, né, eu tenho lá os grupos que têm relações complexas, né, porque eles estão dentro do próprio grupo, com metas, com objetivos, né, que eles precisam cumprir, com tarefas que eles precisam desempenhar para alcançar esses objetivos, mas também eles interagem, né, com outros elementos dentro desse próprio sistema. Então, veja, as relações são complexas, né? As relações são complexas. Voltando ali no quadro, então, entre um conjunto de pessoas, né, que vai interagir e vai compartilhar responsabilidades. Então, aqui também, uma outra coisa importante é que as responsabilidades são compartilhadas, tá? Então, mesmo lá no grupo, pode ser que eu tenha responsabilidades ali de cada um, mas não tem esse sentimento da responsabilidade compartilhada. Ou seja, dos elementos que compõem aquele grupo, eles terem, né, a percepção de que a responsabilidade pelo resultado do grupo é de todos. Então, essa responsabilidade compartilhada, ela é importante nessa diferenciação de grupo e de equipe. Então, isso tem uma importância que a gente vai detalhar melhor. E é essa responsabilidade do quê, né? De desempenhar a tarefa com a finalidade de atingir o objetivo mútuo. Então, aquilo que eu faço, eu tenho essa percepção de que aquilo que eu faço, a forma como eu me posiciono dentro desse grupo, ela vai interferir nos resultados do todo. E esse resultado do todo é responsabilidade minha também. Então, não é só o trabalho, né, ali do meu colega, então ele faz o dele, eu faço o meu, fiz o meu corretamente, se ele não fez o dele, problema dele, né? Então, aquele resultado final lá não é responsabilidade minha, porque a minha responsabilidade eu fiz. Então, isso pode ser um grupo, mas não é uma equipe. A equipe é quando as pessoas têm essa percepção e assumem essa responsabilidade mutuamente. E que esse objetivo lá, ele é considerado um objetivo que é de todos. Então, não adianta eu fazer a minha parte se a gente não consegue atingir esse objetivo geral. Uma outra coisa importante que transforma um grupo em equipe é ele se autogerenciar, né? A autogestão. O que é essa autogestão? Os próprios membros do grupo, né, que no caso se transforma numa equipe, eles poderem eles terem essa capacidade de fazer essa diagnose, diagnosticar quais são os problemas que estão acontecendo dentro desse grupo e poder buscar uma solução em conjunto. Então, essa também é uma diferença, né, do grupo e da equipe. Então, vamos lá no quadro para a gente detalhar um pouco melhor essa diferença. Então, percebam que no grupo, né, toda a questão, por exemplo, do esforço, da responsabilidade, do objetivo do trabalho, né, das unidades de trabalho, elas são individuais, né? Então, o esforço é individual, a responsabilidade pelo resultado é individual, o objetivo do trabalho é individual, as unidades de trabalho são
de trabalho dependentes, né, de supervisão. Então, essa questão da autogestão, né? Uma equipe, ela é autogerenciável, ela mesma se gerencia, ela não precisa de uma supervisão. Então, essa é a diferença, por exemplo, da equipe, né? Porque aqui na equipe a gente vai ter o esforço coletivo, a responsabilidade compartilhada pelos esses resultados globais, o objetivo do trabalho é compartilhado e as unidades de trabalho são semi-autônomas ou autônomas, né? Elas conseguem se autogerenciar. E esse autogerenciamento é isso, né? Ela perceber, ela conseguir fazer a diagnose, né, de como que o grupo está funcionando, de como que aquela equipe está funcionando e ela poder, com os membros dessa equipe, encontrar soluções para os problemas que acontecem ali. Bom, então lá no quadro nós vamos ver também que dentro desse estudo acerca da dinâmica dos grupos, né, foi então diagnosticado que existem alguns estágios de desenvolvimento de grupo e equipes, tá? Tanto do grupo quanto da equipe. Esses estágios também é muito importante que a gente possa diagnosticar, né, isso quando a gente está dentro de um grupo. O que está acontecendo ali? Porque, às vezes, a dinâmica daquele grupo está influenciada pelo estágio pelo qual ele está passando. Então, por exemplo, eu vou ter lá a formação, né, que é o primeiro estágio, é o momento quando esse grupo ele inicia. Tá? Então, é um momento de reconhecimento, né? Os relacionamentos vão aos poucos se fortalecendo, ainda não conhece, né, o propósito do grupo ou da equipe. Depois que passar dessa fase de formação, a gente vai para uma fase de confronto ou de conflito, que pode ocorrer, por exemplo, resistências, né, influência do grupo, encontrar a sua posição, né? O sujeito está ali tentando encontrar a sua posição, definir o seu papel, né? Quem que ele vai ser dentro do grupo. Então, isso acaba acontecendo, por exemplo, disputas pessoais. Depois a gente vai ter a normatização, passada essa fase, é a fase da normatização, que é o momento da definição do grupo, que culmina na coesão. Depois a gente vai ter o desempenho, que é o alcance dos resultados, e a dissolução. Então, 5 estágios. Tem muitos grupos, né, muitas equipes dentro das organizações que elas são formadas por um determinado tempo e depois elas se dissolvem. Esses estágios, eles não são rígidos, né, porque eu passei de um estágio que eu nunca mais vou voltar para ele. Mudanças dentro do grupo podem levar a esse grupo voltar a estágios anteriores, né? Então, mudança, por exemplo, da liderança, mudança na organização, pode fazer com que, né, esse grupo ele volte, né, ou essa equipe ela volte para estágios anteriores. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa online.com. Vamos então lá no quadro conhecer qual que é o desafio da online.com. Bom, o nome dela já sugere, né, que ela é uma empresa de tecnologia que atua no desenvolvimento de aplicativos para celulares e atende clientes de todo o país. Ela possui um grupo de 50 colaboradores, composto na maioria por profissionais jovens, tecnicamente atualizados e competentes, né? Então, ela tem ali uma empresa até de prestação de serviços, desenvolvimento de aplicativos, né, com um número até substancial aí de colaboradores. E há uma projeção de crescimento na empresa e foi solicitado a gerente de pessoas que buscasse desenvolver as competências desse time. Então, lembrando, competência é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Então, eu posso ter, né, dentro de um grupo como esse, né, de pessoas tecnicamente atualizadas e competentes, né? Então eu tenho o conhecimento e possivelmente tenho habilidade aqui, né? Se ela é competente, ela consegue aplicar esse conhecimento, né? Então tenho conhecimento, tenho habilidade. Mas eu preciso desenvolver competências, né? Eu preciso desenvolver não só ter conhecimento e ter habilidade para aplicar, mas é importante também desenvolver aquela outra parte, né, ali das competências, que é a atitude. Então, quais serão as competências necessárias ao relacionamento interpessoal satisfatório? Porque esses colaboradores, eles precisam trabalhar juntos, né, na busca aí de soluções para todas as questões que acontecem dentro do ambiente organizacional e que podem levar a um ambiente saudável e a produtividade. Então, ali no quadro,
Vamos lá. Além disso, né, há uma equipe de trabalho responsável por um projeto inovador na empresa, formado por 9 colaboradores. Então, veja que dentro desse grupo se formou uma equipe de 9 colaboradores que vai trabalhar num projeto inovador. Tá? Então, essa equipe ela já passou pelo momento de incerteza quanto aos seus propósitos e tarefas. Né? Então, veja, ela já passou, a gente pode ali inferir que ela já passou pelo momento de formação. Mas ela está vivendo uma fase de conflito. Então, ela deve estar ali no segundo estágio, né, do desenvolvimento de grupos e equipes, que é o confronto. Então, aqui a gente já está até mesmo respondendo essa questão, né? Que estágio de desenvolvimento essa equipe parece se encontrar? Então, se ela já passou pela incerteza inicial e agora ela vive uma fase de conflito, ela está ali no segundo estágio. Então, veja como é importante, né, a gente identificar em qual estágio que essa equipe se encontra para saber como conduzir o processo. Né? Então, ocorre disputas pessoais para saber quem vai ser o líder. Né? Então, uma disputa aí para saber quem que vai liderar. Como a gerente de pessoas pode ajudar essa equipe a se desenvolver? Né? Como que será que essa gerente ela pode, então, conduzir esse processo, apoiando, então, essas pessoas para que elas possam trabalhar, né, de uma forma saudável e produtiva. Esse é o grande desafio. Então, o entendimento do estágio, né, pelo qual a equipe está passando, ela é importantíssima, porque eu vou refletir que tipo de apoio que eu preciso dar num momento como esse. Então, lá no quadro. Bom, as competências interpessoais são aquelas que possibilitam lidar eficazmente com as relações entre as pessoas, aquelas competências transversais, né? Então, é muito importante que a gestora, ela também consiga aplicar essas suas competências transversais e ela apoie as pessoas que estão dentro da equipe a também poder fazer isso. Porque eles vão conseguir identificar quais são os seus sentimentos, né, as suas necessidades, as suas expectativas, que são válidas, que são autênticas, mas refletir sobre o que é mais adequado naquele momento para aquela equipe, naquela situação. Então, também colocar em prática ali as competências sociais. Sobre a equipe, o estágio de desenvolvimento parece ser o de confronto e a gerente de pessoas pode ajudar a reconhecê-lo. Então, é muito importante, né, identificar, reconhecer, validar isso, né? Olha, veja, isso está acontecendo, isso é normal acontecer nesse momento, então vamos ver como que a gente pode resolver essas situações. É válido os sentimentos que estão presentes aí, né? Levando os membros a tomarem consciência de que as suas atitudes, as suas escolhas podem prejudicar todo o processo, além de ajudá-los a solucionar esse impasse e evoluir enquanto equipe. Então, é no sentido dela poder colaborar para facilitar, né, não impor, mas facilitar ali a resolução desses problemas que vão acontecendo, que são problemas naturais que se aconteçam, né, esperados que se aconteçam dentro do desenvolvimento de uma equipe. É esperado que ela passe por uma etapa de confronto e de conflito. Então, como, né, poder conduzir esse processo para que o resultado seja um bom resultado, né, para aquela equipe, para que eles continuem trabalhando junto, para que eles continuem trabalhando motivados, para que eles possam, então, utilizar todo o seu conhecimento técnico, a sua habilidade para produzir realmente inovação. Então, veja que as competências aí interpessoais, elas são importantíssimas nesse momento. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a encaminhar suas dúvidas, os seus comentários pelo chat e daqui a pouquinho eu volto para poder respondê-los.
Voltando, então, acho que um aspecto muito importante, né, que você deve ter sempre em mente, aluno, é que as etapas pelas quais, né, os estágios, as etapas pelas quais o grupo passa, eles foram estudados, né, e foram identificados dentro da dinâmica que acontece no processo grupal e que eles podem, então, eles não são considerados somente como estágios evolutivos e que, a partir do momento, né, que uma equipe, ela passa por esses estágios, ela não retorna para o estágio, nunca mais para o estágio anterior. Não, ela pode retornar. Então, por exemplo, a entrada de um novo membro num grupo, né, ou numa equipe, que já esteja lá, né, no desempenho, naquela fase de desempenho e de coesão, ela pode levar a esse grupo, a essa equipe, a retornar lá para aquela fase de formação ou até mesmo de confronto. Porque, veja, é um novo membro que vai ter que, então, encontrar o seu espaço e o seu lugar dentro desse grupo ou dessa equipe. E não se trata de somente saber qual a tarefa que ele deve desempenhar, mas qual que é o papel que ele vai ter ali, né? Como que ele vai contribuir no desenvolvimento dessa tarefa para o resultado do grupo como um todo. Então, ele é alguém que é desconhecido, né? E essas relações, elas precisam ser estabelecidas. Então, ele vai passar novamente, né? O grupo retorna muitas vezes para fases anteriores. Uma mudança, por exemplo, na forma de realização do trabalho, né? Uma estrutura da empresa. Então, não realizo mais o meu trabalho presencialmente, agora remotamente, por exemplo, pode levar a essa equipe a retornar para estágios anteriores. E por que é importante identificar isso? A importância de se identificar isso é para que o gestor ele possa dar apoio a esse grupo, facilitando o processo de trabalho para que eles consigam, então, poder solucionar, né, as questões que acontecem dentro desse campo grupal, né, desse campo ali do grupo. Então, assim, você pode compreender um pouco melhor a respeito, né, desse funcionamento dos grupos. Conflito. Conflito é um fenômeno que acontece em qualquer relação humana, né? O conflito, ele vai acontecer porque nós somos seres singulares, nós somos cada um diferente um do outro, né? Nós temos percepções diferentes, nós temos entendimentos diferentes acerca de uma mesma situação e também, né, nós temos aí muitas vezes necessidades, objetivos diferentes. E também, né, vemos uma visão de como resolver, muitas vezes, ou como encontrar um caminho, decidir por que caminho ir, né, diferente das outras pessoas com as quais a gente convive. Então, essas diferenças de percepção, muitas vezes, elas são confundidas com diferenças de interesse. Então, vamos pensar na organização, né? Numa organização, o que vai acontecer? A gente está trabalhando ali, as pessoas estão trabalhando e a gente entende que elas têm o mesmo objetivo, né? Então tem o mesmo interesse, alcançar aqueles resultados, realizar aquela tarefa que ela tem que fazer ali dentro daquele contexto para alcançar um resultado. E todo mundo está ali para a mesma coisa. Então o interesse, ele pode ser o mesmo, mas a percepção, o entendimento, a maneira como alcançar, né, esse objetivo pode ser diferente. E isso pode levar a conflito. E muitas vezes as pessoas aí confundem, né, essa diferença de opinião com diferença de interesse. Tá? E aí, né, que a coisa pega, né, em relação à resolução do conflito. Então vamos entender um pouco melhor como, né, que a gente pode entender o conflito dentro do contexto organizacional. Vamos lá no quadro. O conflito, né, nos relacionamentos, então ele é natural. Né? É natural que surjam conflitos nos relacionamentos. Ele pode ter como fonte a comunicação, né, com suas barreiras. Então, a gente tem as barreiras na comunicação. Não é porque nós falamos, né, que nós temos aí a linguagem, que nós falamos, que nós somos compreendidos. Né? É por isso que a gente fala tanto, né? A gente tenta contornar, né, aí essa falha, né, esse buraco, tentando dar uma significação e um sentido completo, né? Mas a gente nunca consegue, né, totalmente. Então, a comunicação, ela é importante, às vezes a falta de comunicação pode levar a conflito, as barreiras, né, que existem na comunicação também pode levar a conflito, problemas relativos à estrutura dos grupos, à liderança, a outras variáveis podem levar a conflitos. Então, veja
que o conflito ele é natural, tá? Mas ele pode também ser estimulado não só pela percepção, né, do sujeito, mas aquilo que teve como efeito essa percepção. Então, uma falta de comunicação pode ter como efeito uma percepção distorcida das pessoas em relação à realidade. Não comuniquei, não falei o que está acontecendo, cada um vai criar uma ideia, vai fantasiar, vai imaginar o que está acontecendo. Então, tem como efeito essa percepção diferente. Quando eu comunico, todo mundo tem o mesmo nível de informação e isso faz com que cada um, então, tenha uma percepção, vamos dizer assim, mais aproximada. Tá? Então, esses problemas, eles podem gerar, né, podem estimular ali um conflito. Então, a gente pode minimizar também o aparecimento de conflitos dentro das organizações com uma série de recursos, né, que a gente tem na gestão. A comunicação é uma delas, o estilo de liderança, né, como que o líder vai também lidar com a sua equipe. Tá? Então, ali no quadro, a gente vai ver que o conflito, então, se ele é natural, se ele é inerente às relações, ele pode ser um conflito tanto funcional quanto disfuncional. Então, essa imagem aqui, ela mostra aquilo que eu havia falado há pouco, da questão do interesse, né? Então, os dois burrinhos, eles têm o mesmo interesse, que é se alimentar, tá? Mas, né, cada um quer ir para um lado. Então, o que acontece? Quando eles param e se questionam do que está acontecendo, eles podem encontrar uma solução mais inteligente, né, para resolver esse conflito. E quando ele é funcional, é o conflito que apoia os objetivos do grupo, melhorando o seu desempenho construtivo. Então, veja, né, que os burrinhos, eles encontraram uma forma diferente de solucionar um problema. E isso, então, melhora, né, o desempenho, é mais construtivo. É disfuncional quando o conflito que atrapalha o desempenho do grupo, né? Então, por exemplo, quando eles estão nesse nível aqui, isso está sendo disfuncional, porque nenhum dos dois consegue, né? Não adianta cada um puxar para um lado, porque eles vão morrer de fome, né? Eles não vão conseguir se alimentar e não vão sobreviver. Então, é destrutivo. Então, veja que a maneira como que a gente vai lidar aí com os conflitos é que pode levar esse conflito a ele ser construtivo, né, ou não, funcional ou não. Então, também, os estudiosos a respeito dos conflitos dentro das organizações observaram que existem maneiras diferentes de lidar com o conflito e que essas maneiras geram efeitos também diferentes. Então, vamos lá no quadro conhecer como lidar com o conflito. Então, são 5 estilos básicos de abordar o conflito de acordo com Moscovici. O primeiro estilo é a evasão, né? Então, a evasão, ela evita o conflito, né, a qualquer custo. Então, assim, é não querer saber, né, evitar, buscando, assim, uma neutralidade, né, e muitas vezes isso é uma omissão, se omitir, mas não existe omisso inocente, né, ou a gente faz parte da resolução do problema ou a gente faz parte do problema. Tá? Então, a evasão não é uma forma, né, assim, produtiva de lidar com o conflito. A harmonização, que parece pelo nome, né, ser positiva, ser uma coisa boa, mas não, né? Porque na harmonização a pessoa vai preferir a aceitação e a paz. Então as discordâncias são evitadas para evitar confronto, mas a custo de convicções pessoais. Então é aquela coisa de empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mas isso, né? Quanto mais eu acumulo a sujeira, uma hora ela vai aparecer, né? Ela não some, tá? A supressão, né, que é resolver pela força, né, então é polarizada, né, a supressão, porque um ganha e outro perde. Então, ganhar é mais importante do que encontrar uma solução conjunta. Então, qual que é o efeito que isso tem? A gente deve sempre pensar qual que é o efeito que isso vai tendo para as relações. Como que eu vou querer continuar com alguém que na relação eu só perco, né? Então, isso não leva à continuidade daquela relação. A acomodação, né, uma outra forma, ninguém perde tudo, ninguém ganha tudo, mas se chega a uma solução possível naquele momento. E a confrontação, que seria a melhor forma, né, de lidar aqui com o conflito, que é onde eu vou abrir uma discussão, né, uma discussão honesta, clara, colocar tudo, né, falar sobre tudo que está acontecendo, colocar as discordâncias, os sentimentos, né? Então, a abertura para falar o que sente, o que pensa e buscar, então, uma solução em conjunto. Então, veja que
o quinto estilo ali, né, para lidar com a forma de lidar com o conflito, ela é a mais produtiva, mas ela é a mais difícil, né, porque eu tenho que também ali, mais trabalhosa, mais difícil no sentido de ser trabalhosa, né, porque eu tenho que lidar também com as diferentes formas de percepção das pessoas e acolher, né, os seus sentimentos e os pensamentos acerca daquela situação pela qual elas estão passando e também conduzi-las para a busca de uma solução possível para aquele momento, para aquela situação. Relações produtivas e satisfatórias. Então, como que a gente pode aí criar, né, um ambiente ou contribuir para que dentro das organizações a gente alcance, né, essas relações produtivas e satisfatórias. Vamos então ao quadro. Para isso, né, algumas competências são muito importantes, né, para essas relações produtivas e para minimizar os conflitos disfuncionais. E uma dessas competências é a comunicação. Tá? A comunicação ela é importantíssima. E não é pelo fato que a gente fala, né, que nós falamos, que nós temos aí a linguagem em que nós falamos, que a gente consegue ser compreendido, que a gente alcança essa compreensão. Então, é também importante estudar sobre a comunicação organizacional, tá? Então, a comunicação que acontece dentro das organizações. A comunicação organizacional é aquela que se dá entre a organização e os seus colaboradores, tá? Seus colaboradores, os clientes externos, os fornecedores, a comunidade, o mercado em geral. Então, quando a gente fala de comunicação organizacional, ela não se restringe somente a essa comunicação entre as pessoas dentro da organização, mas também essa comunicação que a organização faz fora dali, né? Então, com os seus fornecedores, com os seus clientes, com a comunidade externa. E estudar o comportamento, a comunicação organizacional é importante porque essa comunicação, ela também transmite essa imagem, né, que a organização quer passar para esse público. Então, ela deve ser coerente. Todos, né, os recursos de comunicação organizacional, eles devem ser construídos de uma forma coerente dentro dessa organização. Tá? Então, voltando ao quadro, a comunicação organizacional, ela é muito ampla. Então, vamos falar aqui de uma parte dessa comunicação organizacional, que é a comunicação interna. Então, se a gente está falando das relações humanas, das relações produtivas dentro do contexto organizacional, é dessa comunicação que a gente está falando. A gente não está falando do marketing, né, das relações lá com os clientes, não está falando das relações com os fornecedores, mas estamos pegando especificamente essa parte, né, da comunicação organizacional, que é a comunicação interna. Então, ela ocorre internamente, né, e deve envolver todas as pessoas da organização, sendo essencial para fazer as informações circularem, promover a integração e direcionando todos os atingimentos dos objetivos organizacionais, todos ao atingimento desses objetivos. Então, veja como é importante a comunicação dentro de uma organização para que todo mundo trabalhe de uma forma integrada, para que todo mundo, né, trabalhe de uma forma coesa. Eu preciso saber o que está acontecendo. E eu só sei quando isso é comunicado. E esse saber, esse conhecimento, ele gera confiança, ele gera um clima de confiança, ele gera um clima de entrosamento e de participação. Eu me sinto parte, né, daquilo que está acontecendo na organização. Então, não me sinto excluído, por exemplo, das decisões. Eu minimamente sou comunicado acerca delas. Então, a comunicação ela é muito importante. E a comunicação interna, eu tenho diferentes recursos, né, para poder fazer isso. Eu posso ter reuniões, eu posso ter conversas, né, com a minha equipe, eu posso ter essa comunicação também sendo feita por outros tipos de canais, como intranet, comunicação via e-mail, né? Campanhas que a organização faça, né, para passar as informações que são importantes, que cada colaborador tenha conhecimento para que ele possa fazer o trabalho dele, desempenhar a função dele de uma forma segura, né, com confiança e com motivação, se percebendo, fazendo parte daquilo. Então, voltando aqui ao quadro, dentro do processo de comunicação, né, a gente vai trabalhar nessa comunicação interpessoal entre as pessoas com uma ferramenta importante que é
o feedback, né? É um processo de informação, é o processo de dizer a uma pessoa como você se sente em função do que ela fez ou disse. Então, perceba aqui que isso aqui é importante, ó, né? Então, como que eu vou dizer para uma pessoa o que ela fez ou disse, e não o que ela é? Então, essa é uma questão que muitas vezes se confunde, né? Então, quando eu quero passar para uma pessoa a percepção que eu tenho sobre ela dentro do contexto organizacional, eu estou querendo dizer para ela algo, né, que eu percebi da maneira como ela fez o trabalho dela, como ela realizou o trabalho dela, né? Então, como ela fez e a maneira como ela fez. Isso não é o que a pessoa é, né? Mas é uma parte ali daquilo que ela fez. Então, é muito importante, né? Porque não adianta nada dentro de uma organização, por exemplo, eu falar para uma pessoa que ela é incompetente, né? Eu tenho que assinalar para ela aonde foi que o trabalho que ela realizou não alcançou o resultado esperado. Só assim eu consigo ajudá-la a identificar aonde que ela pode melhorar, o que ela pode fazer de diferente. Então, esse é um processo de feedback, né? E não eu simplesmente falar para a pessoa que ela é incompetente, porque isso diz do ser dela como um todo, né? E não é isso, né? Então, veja como a comunicação, né, ela deve ser também trabalhada de uma forma eficaz. Voltando lá no quadro. Então, preparar as pessoas também para dar e receber feedback, né, é algo importante. Então, esse dar e receber feedback, quando vou dar feedback, eu tenho que pensar o que e como que eu vou dizer, né? Então, por exemplo, dizer para uma pessoa que ela é incompetente não é uma forma adequada, eficaz, né, e produtiva de dar esse feedback. Eu tenho que pensar como que eu vou dizer isso para ela. Olha, o resultado que ela alcançou não foi legal. Então, o que será que ela fez, né, que ocasionou isso? Então, como que eu vou dizer isso para ela? Dirigir-se diretamente à pessoa. A gente só consegue solucionar um problema quando a gente conversa com as pessoas que estão envolvidas com aquele problema. Se a gente começa a falar daquele problema para outras pessoas que não tem nada a ver e que não conseguem se envolver na busca da solução dele, então a gente não está também participando da solução. A gente só está aumentando o problema. Ser específico, né, que é isso, dizer exatamente o que foi, né, que aconteceu. Criar um clima favorável para isso, né? Praticar a escutativa e empática. Então, essa escutativa é escutar o outro, fazer perguntas, né, que possam esclarecer o que aconteceu, né? Então, criar essa empatia, essa abertura para escutar o outro e focar no objetivo a ser alcançado. Então, sempre pensar, né, levar o feedback também nessa busca de uma solução conjunta para os problemas que acontecem dentro daquele contexto organizacional. Dinâmica dos grupos e equipes nas organizações. Quando nós tratamos dessa temática de dinâmica dos grupos, nós estamos, então, falando a respeito da dinâmica que acontece, do funcionamento das pessoas dentro do grupo. Então, não é dinâmica de grupo, né, mas os processos que acontecem dentro dos grupos e das equipes. Então, é importante, né, compreender um pouco mais acerca desse comportamento, né, das pessoas quando elas estão dentro de um grupo e dentro do contexto organizacional. Então, vamos lá no quadro. Para a gente pensar aqui, aprofundar um pouco mais, né, como que é o funcionamento, né, como que é o funcionamento dos grupos. Bom, e isso leva a gente a refletir a respeito do trabalho em equipe. Então, quando são eficazes, as equipes podem tomar decisões melhores do que os indivíduos e superar significativamente o melhor membro. Então, veja aquela ideia, né, de que a soma das partes, né, é maior aí do que, né, o todo é maior do que a soma das partes. Então, o todo, a equipe, é maior do que eu pegar cada membro isoladamente, mesmo, né, que ele seja ali o melhor membro. Então, somando esses esforços, eu posso conseguir um resultado melhor do que aquele do melhor membro. Que é isso, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma. Tudo isso vale aqui para a gente pensar isso que está sendo colocado como trabalho em equipe. As equipes, normalmente, elas podem gerar mais produtividade, mais criatividade e inovação, especialmente para trabalhos complexos. Bom,
Então, uma equipe, né, que é uma equipe de alto desempenho, que são essas equipes que conseguem um desempenho muito grande, elas são as equipes onde existe um ambiente favorável para a criatividade e para a inovação. E a criatividade e a inovação é eu fazer algo diferente. Então, quando eu faço algo diferente, eu estou assumindo muitos riscos, né? Alguns riscos aí. Porque eu estou quebrando aquele padrão que já existia, eu estou correndo o risco, né, do meu desempenho não ser muito bom, né, e de ser avaliado negativamente. Então, perceba que para ter um ambiente que gere, né, que estimule criatividade e inovação, esse ambiente a pessoa deve se sentir segura. Tá? Então, deve ser um ambiente que ela confie, né, que aquilo que ela vai fazer também vai ser aceito pelos colegas. Né? Então, a equipe, ela tem um ambiente, uma equipe de alto desempenho, eu consigo criar esse ambiente favorável, onde as pessoas se sentem seguras, né? Se sentem seguras para criar, para inovar, para encontrar soluções para problemas complexos, né? Para buscar ajuda entre os pares, para conversar entre os pares, né? E para buscar soluções em conjunto. Então, ali no quadro, a efetividade das equipes pode ser identificada. Então, como que eu identifico? Ok, né? Então, eu sei que uma equipe de alto desempenho, ela tem essas características. Mas como que eu posso identificar se eu estou ali, né? Com uma equipe de alto desempenho ou não? Então, existem alguns critérios, né, que a gente pode usar para identificar, né, no ambiente organizacional se aquela equipe é uma equipe de alto desempenho. E se é uma equipe, né, e não somente um grupo. Os resultados produtivos do trabalho em si. Então, o trabalho, né, que essa equipe está realizando, ela é produtivo? Né? Então, quais são os resultados que está gerando? Tá? E isso é importantíssimo dentro do ambiente organizacional, porque se espera é produtividade, é resultado melhor. Né? Então, veja que aqui a gente está falando de um contexto específico. Então, como que eu alcanço esse resultado e como que eu utilizo da interação humana, né, do relacionamento interpessoal, para favorecer o alcance desse resultado, tá? Porque essa interação humana também, ela pode desfavorecer, né, o alcance desse resultado. O que a gente está aqui trabalhando é como que ela pode favorecer. E, eu posso alcançar resultados produtivos, mas à custa de um desgaste muito grande entre as pessoas. Então, uma equipe, ela só é considerada uma equipe de alto desempenho quando eu consigo o resultado positivo, mas eu tenho a satisfação dos membros, né? Porque eu posso ali estar alcançando o melhor resultado, mas as pessoas estão adoecendo, existe uma alta rotatividade de pessoal naquela equipe, né? Então, a custa do quê? Né? Então, eu tenho que ver se eu estou tendo a satisfação dos membros e se essa equipe está sobrevivendo, ela continua trabalhando junto. Né? As pessoas querem trabalhar junto, elas continuam, elas estão motivadas a continuarem trabalhando junto. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho dentro do ambiente organizacional um grupo lá, né, um setor, onde existe ele tem um ótimo desempenho, né, tem uma produtividade excelente, mas tem uma rotatividade muito grande, então, peraí, algo chama atenção, eu preciso olhar para isso, para ver o que está acontecendo, né? Essa produtividade está vindo à custa do quê? Ou um adoecimento muito grande, né? As pessoas afastadas por problemas de saúde, às vezes problemas emocionais, psicológicos. Então, essa produtividade também está vindo à custa do quê? Então, aí não é uma equipe de alto desempenho, tá? Então, eu posso ter um desempenho muito bom, mas eu tenho que ter esses 3 critérios ali para que eu considere essa equipe como uma equipe de alto desempenho. Ela precisa continuar, né, trabalhando. Voltando ao quadro. Então, a gente vai ver aqui algumas considerações acerca da tomada de decisão em equipe, já que, né, foi falado que quando nós temos uma equipe de alto desempenho, as pessoas conseguem criar, inovar, né, trabalhar realizar trabalhos complexos, né, encontrar soluções para problemas complexos. E para encontrar soluções para problemas complexos, né, para solucionar as questões, isso vai demandar uma tomada de decisão com esse grupo, com essa equipe. Então, a tomada de decisão em equipe, quando eu coloco lá, né, várias pessoas trabalhando junto, várias cabeças unidas, né, são melhores do que uma só, isso vai levar a eu ter uma diversidade de ideias, de informações,
relevantes, né? E é relevante, essas informações que são relevantes. Então, veja, eu tenho percepções diferentes e essas percepções não são problemas, essas percepções são aquilo que a equipe tem de rico, né? É muito rico essa visão diferente e ela pode ser utilizada na tomada de decisão. O consenso da decisão em grupo. Por que é importante o consenso da decisão em grupo? Porque a decisão não foi de um, a decisão não foi da liderança, a decisão não foi de uma pessoa, mas foi do todo. As pessoas se sentem comprometidas. A decisão democrática, ela tem um valor, né, e um significado e valor para o grupo. As desvantagens são pressões de conformidade ou pensamento grupal, as decisões de responsabilidade ambígua, decide de forma mais lenta, né? Então, tem algumas desvantagens que elas vão precisar ser superadas, porque a vantagem, né, da tomada de decisão em equipe é justamente favorecer a coesão dessa equipe, né, e o enriquecimento também da equipe. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema envolve o desenvolvimento de equipes na empresa online.com. Então, vamos lá no quadro para entender qual que é o desafio. Você pode colaborar com a gerente de pessoas, você pode, né, colaborar com a gerente de pessoas da empresa online.com, lembra, né? Você pode lá colaborar. Então, a empresa online.com é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, né, para celular, 50 colaboradores, muito competentes, na sua maioria ali jovens, que são tecnicamente, né, têm conhecimento técnico atualizado e que são muito competentes. Agora surge um novo desafio pela frente. Está prevista a implantação de programas que estimulem a permanência dos colaboradores e seu comprometimento com os objetivos organizacionais. Então, que diminua a rotatividade, né? Essa permanência dos colaboradores e a permanência desses colaboradores na organização. Que diminua, então, a rotatividade desses colaboradores e que também gere um comprometimento deles com os objetivos organizacionais. Então, diante disso, o dono da empresa, junto com a gerente de pessoas, querem alcançar os seguintes propósitos. Então, vamos ver quais são os propósitos que eles querem alcançar e que vão precisar aí da sua ajuda. Bom, estruturar um plano de comunicação interna, visando melhorar a integração entre as equipes, divulgar informações importantes e também ouvir as ideias dos colaboradores. Então, tem que pensar como que seria esse plano, né? Como que poderia ser um plano de comunicação, né, interna, para melhorar essa integração, né, para divulgar as informações importantes. E também ouvir as ideias dos colaboradores. Então, vejo que a comunicação ali pressupõe um diálogo, né? Então, abrir esses canais para também escutar os colaboradores. Formar equipes, né, o segundo ponto ali seria formar equipes eficazes de alto desempenho, para que as tomadas de decisão sejam cada vez mais assertivas e produtivas. Então, também, o que será que é preciso considerar nesse passo, né? O que eu tenho que considerar para transformar a minha equipe numa equipe de alto desempenho, tá? Então, esses são alguns desafios aí que a online.com tem nesse momento. Vamos ver como que a gente pode solucionar, né, essas questões, resolver a situação-problema. Então, com o conhecimento que você aí já adquiriu ao longo da unidade 3, você consegue pensar, né, a respeito dessas questões. Então, a comunicação interna, ela deve acontecer de acordo com a cultura organizacional, servindo como meio para aproximar as pessoas. Então, essa é uma questão também muito importante, porque às vezes eu posso lá me valer de exemplos de outras empresas, e isso é válido, né? É interessante eu fazer isso que a gente chama de benchmark, pegar as melhores práticas de mercado e tentar ver como que eu posso aplicar na minha empresa, não simplesmente copiar. Então, o que isso quer dizer? Que sempre que eu vou, né, aplicar ou implementar algo que diz respeito à forma de gerenciamento, a modelos de gestão,
eu tenho que respeitar a cultura da organização. A cultura da organização diz respeito às crenças, aos valores, à história daquela organização, às características dela, né? Então, tem que respeitar a cultura organizacional. Veja, a Online.com é uma empresa de pessoas muito jovens, né? Então, que trabalham com tecnologia. Então, essa é uma característica da cultura ali. Então, o que é valorizado, quais são as crenças, né, que existem ali, e eu vou adequar essa forma, né, de realizar a comunicação interna também a esses aspectos. Voltando ao quadro, servindo, né, porque só assim ela vai servir para aproximar as pessoas. Então, não só naquilo que eu vou passar, né, para os colaboradores, mas na forma também que eu vou utilizar para escutá-los. Assim, devem-se criar canais de comunicação de acordo com a dinâmica da empresa, direcionando para formatos mais fluidos e transparentes, em que todos possam se comunicar sem restrições. Tá? Então, também esses canais, né, podem ser canais, por exemplo, que se servem de recursos de tecnologia, já que a empresa trabalha com tecnologia. Né? Então, quais são esses recursos, qual é a forma, qual é a linguagem, né, que eu vou utilizar para me comunicar. Uma outra questão que é fundamental é o feedback, né? O feedback é fundamental. Eu tenho que também poder passar, né, essa percepção acerca de como que as pessoas estão realizando o trabalho delas ali dentro da organização. Então, criar mecanismos de feedback, né? Criar espaço para que isso aconteça. E não necessariamente precisa ser determinado lá quando tem, por exemplo, uma avaliação de desempenho, né? Uma vez no ano, a cada 2 vezes no ano. Mas ter esses momentos onde o gestor ele possa sentar com o seu colaborador ou com a sua equipe como um todo, para que esse diálogo possa acontecer. Então, criar também, né, modelos dentro do modelo de gestão da empresa, ferramentas que esses gestores possam se valer para fazer isso. Então, voltando ao quadro, ainda resolvendo aqui a nossa situação-problema, as equipes de alto desempenho, elas apresentam algumas características, né? Que é a interdependência das competências entre os membros, né? Então, eles reconhecem as competências uns dos outros, sabem utilizar isso, né, de uma forma interdependente, as decisões consensuais e democráticas, né? Então, alcançar, chegar, poder discutir, falar, expor seus pensamentos, seus sentimentos, né? Poder tomar a decisão junto, um alto nível de satisfação com as tarefas e com a interação, um nível elevado de criatividade e inovação. Então, deve-se incentivar a coexistência saudável entre cooperação e competição, né? Porque a competição, ela também é importante, porque eu tenho que ter, né, esse estímulo para querer melhorar, né? E melhorar sempre, aprender, né? Mas sempre ali pautado também com essa ideia de cooperação, né, de não querer passar por cima do outro, aparecer mais do que os outros membros da equipe, mas que essa competência também, esse conhecimento, né, de cada um individualmente também possa ser valorizado e aceito dentro do grupo como algo positivo. Então, a gente só consegue alcançar isso quando essa interação humana ela é levada em consideração e ela é cuidada, né, dentro das equipes. Chegamos agora a mais um momento de interação, onde eu abro um espaço para que você encaminhe dúvidas e comentários através do chat. E daqui a pouquinho eu volto para respondê-los.
Então, voltando, né, é muito importante que você compreenda que a formação e o desenvolvimento de equipes, e principalmente de equipes de alto desempenho, ele deve estar pautado, né, em uma política de gestão de pessoas que a organização adote. Porque os modelos de gestão, né, de recursos humanos que essa organização vai se valer, eles podem, né, influenciar a possibilidade de se desenvolver essas equipes de alto desempenho. Então, eu tenho que criar um ambiente que seja favorável a isso. Se eu não tiver esse ambiente favorável, isso não pode ficar somente como responsabilidade das pessoas que ali trabalham, né? Delas alcançarem esse alto desempenho, delas serem cobradas por isso. Elas precisam ter condições para que isso aconteça. Então, um ambiente favorável, onde a comunicação é aberta, onde ela possa opinar, colocar suas ideias, as suas diferenças de percepção, aonde tem um espaço que possa ser acolhedor a isso, aonde ela se sinta confortável e segura para realizar isso, em relação, por exemplo, a como que ela vai ser avaliada, né? Então, se eu tenho modelos rígidos de avaliação de desempenho, dificilmente as pessoas vão se sentir seguras e motivadas para, né, poder compartilhar ideias e sentimentos. Elas vão sempre pensar, como é que isso vai ser visto, né, pela gestão, como é que isso vai ser avaliado. Então, veja que é um conjunto, né, são um conjunto de ações que levam, né, a estimular o desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Então, veja que é uma questão de corresponsabilidade, né? Eu posso criar um ambiente favorável para estimular, mas as pessoas também precisam se comprometer a isso, elas precisam também ter abertura, né, para poder se comprometer e querer trabalhar num ambiente assim. Então, existe, né, uma corresponsabilidade pelos resultados que podem ser gerados numa situação como essa. Então, convido você ao quadro, que a gente vai recapitular, né, tudo aquilo que a gente pôde aí trabalhar nessa unidade. Então, essa unidade que leva aí o tema de relações interpessoais e como, né, foi frisado, é muito importante que você entenda que quando a gente está falando das relações interpessoais, a gente está falando das relações entre as pessoas. E aqui, né, esses aspectos que foram trabalhados, eles dizem respeito a um contexto muito específico, que é o contexto organizacional. E isso a gente nunca deve esquecer, porque dentro do contexto organizacional, o que eu busco é alcançar resultado, é alcançar produtividade. Então, o que foi trabalhado aqui diz respeito a isso. Olha, o que eu preciso fazer dentro desse ambiente, dentro desse contexto, para conseguir alcançar isso e trabalhar em um ambiente saudável, em um ambiente onde também me traga, eu tenho a possibilidade de satisfazer as necessidades que eu vou buscar satisfazer num ambiente de trabalho. Mas isso é uma parte da minha vida, né? Não é a vida como um todo, né? Então, assim, não considerar, por exemplo, que as competências, né, que aquilo que está sendo colocado é aquilo que você tem que ser no total, né? Como se isso fosse algo que você devesse levar para a sua vida, para todas as relações. Então, existem questões, sim, né, que aqui foram trabalhadas, que podem me ajudar nas outras relações. Mas, né, nem sempre as coisas são assim, porque a gente deve considerar o contexto. Então, eu estou trabalhando dentro da organização e eu tenho um objetivo ali, né, um objetivo profissional, um objetivo também de relacionamento. Mas o relacionamento que se dá dentro do ambiente organizacional, ele vai além, né, desse também que a gente trabalhou aqui, que é, né, das relações interpessoais para o alcance da produtividade. Eu posso desenvolver outros tipos de relações que vão me demandar aí outras questões e que fazem parte do meu ser, né, que fazem parte daquilo que eu sou. Então, quando eu estou trabalhando na organização para buscar resultados, produtividade e me manter ali numa boa relação com as pessoas, eu posso me valer desses conhecimentos acerca do desenvolvimento interpessoal, das relações interpessoais dentro do ambiente organizacional. Tá? Então, espero que você tenha aproveitado bem esses conhecimentos e possa aplicá-los na sua realidade profissional.